Tudo bem, gente? Eu sou Fábio da Badia, professor da disciplina Fotojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Estamos discutindo as obras dos grandes fotógrafos. São aqueles fotógrafos cujas obras são tão fascinantes que a gente tem que estudar melhor e, além disso, eles nos inspiram nas próprias fotografias que a gente faz. Hoje nós vamos falar de Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado, ele é considerado um dos grandes fotógrafos do mundo ocidental. E o interessante da obra do Sebastião Salgado é que ela é extremamente humana, ela é preocupada com a dor daqueles que estão desamparados, humilhados, empobrecidos, brutalizados, aqueles seres humanos que parecem esquecidos. E a partir das lentes do Salgado, a gente vê uma beleza, a gente vê uma dramaticidade naqueles olhares de desamparo, de desalento, de pedido de socorro que a gente percebe em muitos desses personagens do Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado, ele tem uma formação em economia, ele é um economista. E a gente acha talvez que fotografia não combina com economia, mas eu acho que sim. E o Sebastião Salgado é esse grande fotógrafo, talvez pela visão econômica que ele traz. Então essa bagagem da economia, do conhecimento, das diferenças sociais absurdas entre as pessoas, que ele tenta denunciar. Olha, tem pessoas que estão vivendo sob condições que não deveriam viver. Essas pessoas, elas merecem ser amparadas. Essas pessoas, a gente tem que olhá-las. E a partir das lentes do Sebastião Salgado, a gente olha para essas pessoas e a gente se comove diante de tanto sofrimento. Tem uma corrente que fala, não é, que o Sebastião Salgado, ele é um esteticista da miséria, fica mostrando miseráveis, não tem coisa bonita para mostrar. Olha, eu discordo completamente dessa visão. Mostrar os miseráveis é necessário, sim. Até porque, gente, surpreendentemente, são os miseráveis que ficam bonitos na fotografia, porque eles são autênticos. Então, assim, a fotografia do Sebastião Salgado tem essa autenticidade, uma autenticidade que os milionários, os ricos que aparecem na revista Caras, por exemplo, não têm. Então, assim, os que criticam a obra do Sebastião Salgado e rotulam ele como um esteticista da miséria, essas pessoas estão sendo muito injustas. É um dos grandes fotógrafos do mundo e um orgulho para os brasileiros. Agora, uma reflexão que vale a pena a gente fazer é sobre o fato de ele ter se tornado um dos grandes fotógrafos do mundo contemporâneo. Talvez ele não conseguiria isso se estivesse aqui no Brasil, porque a gente presta muito mais atenção naquilo que é produzido no exterior. Então ele mudou-se para Paris e lá ele se estabeleceu como fotojornalista e lá ele se estabeleceu como fotodocumentarista. A obra dele é principalmente fotodocumentarista, ou seja, ele escolhe um tema, fotografa, explora aquele tema às últimas consequências e faz exposições, transforma em livros. Então Sebastião Salgado é um exemplo de brasileiro que deixa a gente, nós brasileiros, orgulhosos. E talvez se ele tivesse feito sua obra aqui, ele não teria esse reconhecimento. Em parte, a gente reconhece ele pelo reconhecimento que ele conseguiu no exterior. É muito parecido com a história do Paulo Coelho. Então, assim, o reconhecimento primeiro veio no exterior para a gente prestar atenção dele.
o que eu acho mais importante de se guardar em relação à obra do Sebastião Salgado é isso. É uma obra que mostra o ser humano com toda a dramaticidade, com todas as suas dores, com todas as suas... com todos os seus sofrimentos advindos das injustiças. Todos esses personagens do Sebastião Salgado são pessoas injustiçadas, ou pela guerra, ou, como no caso do Brasil, por essa diferença social entre ricos e pobres que é muito gritante. Um dos temas escolhidos pelo Sebastião Salgado, por exemplo, foi a situação dos trabalhadores sem terra. E no dia do lançamento do livro, ele, ao lado do Chico Buarque, ele deu uma entrevista interessante para o Jô Soares e ele falou isso. Essas pessoas, se não forem mostradas pelo fotógrafo, né, elas continuam invisíveis, como a gente tem tratado elas desde sempre. Então a fotografia, como a fotografia do Sebastião Salgado, dá visibilidade àqueles que são invisíveis. Por isso, é uma obra muito importante, não só pelo aspecto social, mas pelo aspecto estético. Ele é obsessivo na construção da imagem fotográfica, a partir do jogo de luz e sombra. Então, assim, ele é um daqueles fotógrafos que a gente percebe, assim, obsessivos pela luz perfeita. E ele consegue isso muito em muitas de suas fotografias. Então, Sebastião Salgado é sim um grande fotógrafo brasileiro e do mundo, é um fotógrafo no qual a gente pode se inspirar. E é um fotógrafo cuja fotografia dá visibilidade àqueles que são invisíveis na nossa sociedade. É isso. Tchau.